Você já conversou com alguém que perdeu totalmente o brilho no olhar? Não é difícil ver isso? É difícil. Então, o mundo precisa ver em você, no teu olhar, a luz de Jesus. Então, aqui, esse texto, ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, nós precisamos brilhar quem Jesus é. Quem Jesus é, transforma o brilho do meu olhar. Você recupera a força interior, você recupera o brilho, você recupera o interesse em viver. Quantos baques na vida, quantas situações de fracasso, de frustração, de decepção, roubam a nossa capacidade de brilhar, né? Antes você chegava no lugar e você tinha força, você tinha ânimo, e aí as situações foram roubando aquela força interior, pois Jesus é aquele que faz a tua luz brilhar. Por isso que quando ele começou o relacionamento dele com os seus discípulos, ele fez questão de dizer isso: olha, vocês são a luz do mundo, vocês precisam brilhar, né? No sentido de serem uma referência de vida. Eu vim para que tenhais vida, e vida de que forma? Em abundância. Uma fonte, você precisa ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Certa vez eu tive o privilégio de mergulhar com cilindro numa das águas mais claras do mundo, que fica em Bonito, na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. E eu tive o privilégio de ir na fonte e ver a fonte jorrar no rio, no fundo do rio. Eu fiquei encantada de ver a fonte a jorrar ali. É uma fonte, sempre brota água nesse lugar. E Deus quer que você seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem pode dizer amém? E aí, nesse mesmo texto, diz, a luz, né, a vela é colocada no velador, e todo mundo que entra na casa recebe daquela luz. Mas se você pega uma vela e coloca debaixo da cama vai ter luz, mas não vai iluminar a casa. Você tem que estar num lugar alto. Entendeu o lugar alto? Por isso que o tema do ano é estar em lugar alto. É você ser colocado num lugar que você possa iluminar todos aqueles que entram na tua vida, que convivem com você, que entram na sua casa. As pessoas, quando entrarem na sua casa, elas verão a luz, né? Tem gente que entra na sua casa e fala, nossa, que ambiente bom, não quero mais ir embora. O que ela está vendo? Ela está vendo essa luz brilhar. Amém? A pessoa começa a conversar com você e a pessoa, ela tem prazer. Tem gente que dá gosto de conversar. Sim ou não? Eu sempre, quando eu entro numa loja, não é porque eu me acho não, mas é que é uma experiência científica que eu sempre faço e dá certo. Eu procuro uma loja vazia, eu entro na loja e eu falo assim, daqui a pouco essa loja vai estar cheia, porque eu vou atrair. Eu gosto de fazer essas coisas. Aí eu entro na loja, daqui a pouco começa a entrar gente. Sabe o que é isso? É atração. Deus em você atrai as pessoas se sentem atraídas e entram naquela loja. Eu creio assim. Faz essa experiência, mas seja luz, tá? Amém, querida? Quem mais já fez essa experiência e fala, nossa, quando eu entro numa loja, a loja enche? Levanta a mão para eu ver. Ó, tem uns iluminados aí. Bom, então, você nasceu para brilhar essa luz e para ser colocado em lugares altos. Se você é um gerente, um supervisor, se você está dentro de algum ambiente, que você seja uma referência de quem Deus é, de quem Jesus é.
E a gente está trabalhando essa questão de aprender o caminho. Diga, aprender o caminho de estar em lugares altos. E aí diz, que brilhe a luz diante dos homens, para que vejam o quê? As boas obras. Hoje eu quero falar sobre boas obras que glorificam a Deus que está nos céus. Existem algumas perguntas que nós temos que fazer. Quais são as boas obras que eu preciso realizar para glorificar a Deus e brilhar diante dos homens? Tem um texto em Tiago que diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando você diz que crê em Deus, você precisa de refletir através das tuas atitudes, mesmo sem falar, que a glória de Deus está sobre a sua vida, na sua postura, na sua atitude. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero que você faça algumas perguntas para que você possa buscar as respostas na palavra de Deus. Como andar em lugares altos? Esse é o tema do ano. A gente não vai ficar falando isso o ano inteiro, mas o mês de janeiro foi inteiramente chamando a tua atenção para esses lugares altos. Então a pergunta aqui é, como andar em lugares altos? Aí a gente leu aquele texto de Zacarias, em que fala, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês guardarem os meus preceitos, vocês terão livre acesso aqui no céu. Lugares altos não somente é ser referência, mas é também ter livre acesso no mundo espiritual. Livre acesso com o Pai, livre acesso com o Espírito Santo, livre acesso com os anjos, livre acesso nessa dimensão do invisível da nossa existência. Livre acesso. Quando você ora, você muda o ambiente da sua casa. Sabe quando você chega em casa, o céu está fechado? Né? Até o cachorro está bravo. Aí você fala, opa, tem alguma coisa estranha. Aí você vai lá, entra no seu quarto, né? A Bíblia fala que quando a gente vai orar, que a gente deve entrar no quarto, fechar a porta e no secreto do nosso quarto orar, e o nosso Pai que vê em secreto nos atenderá. Aí você entra lá, você ora e o ambiente muda. Já teve essa experiência? Está na hora de ter. Eu, quando vou orar, o Frederico, meu cachorro, ele deita na cama e dorme, de levantar as patinhas para cima assim, de tanta paz que o cachorro sente. É verdade, e eu vou te dizer uma coisa, no céu tem animais. Eu li um texto na Bíblia que fala que o céu será povoado de humanos e animais. Olha que bacana. O meu cachorro vai para o céu, o seu vai? Eu sinto que o amém fica mais forte quando a gente fala isso. Ai. Então, como andar em lugares altos? E aí a gente, nas semanas anteriores, eu falei sobre dar atenção a Deus. Você tem dado atenção a Deus? Porque só é importante aquilo que você dá valor. Eu vou repetir para você prestar atenção. Alguma coisa só é importante na sua vida se você der valor a essa coisa. E quando você dá valor, você guarda, você protege. Só é interessante aquilo que você se interessa. Então, se você se interessar por Deus, se você buscar a Deus, se você colocar a sua vida no modo buscador, né? Eu sou um buscador da presença de Deus. Essa semana o Hugo
soltou uma pérola no nosso discipulado na segunda-feira. Ele disse o seguinte: nós nos aproximamos de Deus na necessidade, na dor, na angústia, quando a gente sente o peso da existência, quando a gente sente um vazio, e aí a gente se interessa por Deus. Mas a partir do momento que nós começamos a buscar a Deus refina as nossas intenções. E nós começamos a nos apaixonar por quem Deus é, e não somente pelo poder que Ele tem. Quero ouvir um amém. Amém? Faz sentido? Eu ouvi uma outra frase, essa não é do Hugo. Eu ouvi uma frase que eu tenho aplicado na minha vida. Essa frase é a seguinte, diz assim: é muito difícil odiar de perto. Aproxime-se. Quando alguém está muito distante, é fácil você criticar, falar, sabe? Sentir coisas negativas. Porque a distância está grande. E as maiores distâncias que nós percorremos é dentro do nosso coração. Não é verdade? Aí quando você se aproxima daquela pessoa que está distante, você, essa pessoa não é tão ruim assim, ela não é tão chata assim. Quando você vê, você está amando a pessoa. Então quando você busca Deus, você refina as intenções que você tem para com Deus. Quero ouvir um amém. Então, como andar em lugares altos? Como ter livre acesso? Como? Vai vendo as perguntas e vai buscando respostas aí dentro do seu coração. Você veio na casa de Deus para refletir, para meditar, para orar, para beber da água da vida, para comer o pão que desce do céu, para beber do sangue de Jesus, para comer a carne dele. Lembra desse discurso de Jesus? Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, esse não tem parte de mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E as pessoas, ao ouvirem esse discurso, não entenderam nada, porque levaram para o lado literal da coisa. E a partir desse discurso, muitos deixaram de seguir a Jesus, porque não entenderam que as palavras do Senhor eram espírito e vida. E aí vai buscando aqui a resposta, porque você está aqui para dar atenção a Deus. E domingo passado eu falei, lugares altos, livre acesso, você dá atenção a Deus e você vive por Ele. Aprende a viver por Ele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Existe a comida que você come aqui na terra para viver. E existe a comida do céu, que é o pão vivo que desceu do céu, do qual você se alimenta para ter eternidade. Jesus é a vida eterna. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem nega o Filho jamais verá o Pai. Essa é a condição sine qua non para a eternidade. Então, como herdar a vida eterna? O jovem rico, ele chegou para Jesus. Eu estou usando esse exemplo. Deixa eu ver aqui onde está. Vamos lá. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou para ele: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Quais são as obras que eu devo realizar para ter a vida eterna? O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19:16. O que eu faço? Você tem que se perguntar. E aí Jesus respondeu, animado, ele respondeu: olha, primeiro, por que você pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Agora, se queres, porém, entrar na vida, diga entrar na vida. Existe uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. Existe uma vida eterna a ser vivida, que não é nessa dimensão.
E o jovem queria saber como entrar nessa vida. E ele chegou para Jesus honestamente, sinceramente, de todo o coração. Ele perguntou: mestre, o que eu faço de bom? Quais são as obras que eu preciso realizar para alcançar, diga alcançar, a vida eterna? Você tem que se preocupar com a vida eterna dos teus filhos. Dos filhos dos teus filhos. O meu maior legado é um império que eu vou deixar. Querido, deixa eu te dizer. Dinheiro traz conforto na terra, mas não compra ticket para show no céu. Entendeu? A vida eterna é o legado que você tem que deixar para os teus filhos, ensinando-os a amarem o Senhor nosso Deus. Por isso que Jesus, ele respondeu: olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Amém, Jojo? Amém, Carol? Honra teu pai e tua mãe. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou dos mandamentos. Então, o que você faz para herdar a vida eterna? Como estar na casa de Deus para sempre? Como entrar na vida? Como ir para a Nova Jerusalém? Como ter o nome no livro da vida? São perguntas interessantes, porque as respostas, elas mudam a tua eternidade. Não quero saber. Você tem que saber agora, porque depois não dá para saber. Depois está definido. Então diga: dar atenção a Deus, viver por Ele. Aí você pensa: dar atenção a Deus é buscar a Deus, né? É o feijão com arroz, é orar, é ler a Bíblia, é estar nos cultos, é estar na igreja, é ser igreja. Não tem mistério. Mas além de ser igreja, estar nos cultos, orar, ler a Bíblia, jejuar, vai além disso. Todas essas coisas são para você ter interesse por quem Deus é. Quando você entra no modo buscador de Deus, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele te fala: vem buscar a minha presença, vem buscar a revelação, vem buscar, se interesse, pelo pão vivo que desceu do céu. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esse ano você decida estar nesse lugar alto. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou dar atenção a Deus. Eu vou me interessar pela palavra dEle, por quem Ele é. Porque quando você busca a Deus, você refina os seus interesses e as suas intenções. Você se apaixona por quem Jesus é. Amém? E aí, glória a Deus. Para encerrar, eu quero falar de Tiago 2, versículo 14 em diante. Porque eu quero falar sobre dar atenção a Deus, viver para Ele e fazer obras que glorifiquem ao Senhor, para ter livre acesso e viver nos lugares altos. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Dúvida é só repetir no YouTube a pregação. Tiago 2, no versículo 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Eu tenho fé, mas não tiver obras. Eu tenho fé. Me mostra que você tem fé, querido. Com a tua vida. Com quem você é. Como você pensa, o que você faz, o como você faz. Como você lida com o teu próximo. Me mostra a tua fé.
na maneira como você trata o teu próximo. Me mostra a tua fé. O que adianta você falar que tem fé, mas não tem obras, não tem atitudes, não tem um padrão, não é uma referência, né? Vive como se não houvesse amanhã, não observa os mandamentos e os preceitos do Senhor, né? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Isso aqui precisa ser entendido. Não existe esse negócio de que uma vez salvo, sempre salvo. Essa teologia é de botequim, se é que existe teologia de botequim. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não é assim. Fé sem obras é morta. Você precisa preservar a salvação que Deus te deu. Amém? Se um irmão ou uma irmã, ele faz essa comparação, estiverem carecidos de roupas, necessidade, alimento cotidiano, e qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele faz essa comparação. Ah, não, que Deus te abençoe, mas você não tira o escorpião do bolso. Tira o escorpião do bolso, querido. Né? Ajude o teu próximo. Não adianta falar, eu vou orar por você. Não, dê uma atenção para essa pessoa. Ah, eu vou orar. Ouve o que ela tem a dizer. Que de fato você seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você é bênção. Comporte-se e pratique obras daquele que é bênção. E aí então, esse texto, né? Como que você vai provar a sua fé? Qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Alguém te dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Tem gente que, muito gogó. E aí Tiago fala, olha, eu posso não ter muito gogó, mas eu vou te mostrar pela minha vida que eu tenho fé. Agora eu te desafio, você que só tem gogó, a mostrar que tem fé. Não adianta, fé sem obras é morta. Você tem que viver o que você fala. Você tem que praticar o que você ensina. Amém? Ah, mas eu não sou perfeita. Não, ninguém aqui falou para você ser perfeito. A gente está aqui falando para ser coerente. Você tem fé e você faz aquilo que você está aprendendo através da fé. Você vai dar uma errada, vai dar uma caída, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém, querida? E aí vem o chutaço na canela, né? Porque ele fala assim, olha, eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Aí ele fala assim, Tiago, ele dá uma cajadada, dá um chute na canela. Ele diz assim, crês tu que Deus é um só? Tem privilégio nenhum não, fazes bem. Até os demônios creem e temem. Então daí você já, centra, pensa na sua finitude e fala, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu quero então dizer isso. Lugares altos, livre acesso. Dar atenção a Deus. Viver por Ele e para Ele. E realizar as obras que demonstrarão a tua fé nele. Que glorificam a Deus. Obras que glorificam a Deus. E eu encerro contando uma história,
muito, muito, muito bacana. Certa vez Jesus, ao desembarcar do lago que ele estava, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem totalmente perturbado, possesso de espírito imundo, endemoniado, perturbado, sem juízo, sem autocontrole, sem domínio próprio. Aqui você pode colocar uma pessoa não somente endemoniada realmente, de fato, no sentido literal como ele estava, mas uma pessoa perturbada, angustiada, oprimida nas drogas, nos vícios, nos excessos. Quem lembra que eu falei sobre os excessos, né? Sem domínio próprio, sem autocontrole, uma pessoa afundada em diversas dificuldades, oprimida, angustiada, perturbada no mundo. Tem gente que está perturbada, a maioria das pessoas estão perturbadas pela política, perturbadas pelas enfermidades, perturbadas pelas notícias. E aqui nós vemos um homem que estava perturbado, endemoniado, o qual vivia onde? Nos sepulcros. Vivia no cemitério. E ele estava tão furioso, ele era tão furioso. Ninguém chega a esse ponto de graça. Teve um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, uma família feliz, deu tudo certo e ficou endemoniado, foi morar no sepulcro. Você concorda que não é assim? Não é 100% provável que esse homem do sepulcro sofreu muita injustiça, abandono, rejeição? Sim ou não? Faz sentido? A pessoa é tão bem-sucedida, tão feliz, tão amada, que ela vai morar no sepulcro. Não é assim, gente. Como foi que ele chegou nesse ponto? Com muito sofrimento. Com muito sofrimento. E Jesus chegou ali. E ele viu a luz de Jesus brilhando. E o que acontece? Jesus falou: endemoniado, você que está aí atrás do túmulo tal, vem aqui. Foi assim? Não. Ele literalmente, ele partiu para falar com Jesus. E ele era tão perturbado que ele já tinha sido preso com cadeias, muitas vezes com grilhões, mas ele era tão furioso que ele quebrava os grilhões e despedaçava, uma força descomunal. E ninguém podia o quê? Subjugá-lo. Todo mundo já tinha tentado fazer alguma coisa, mas ele não, né? E ele andava sempre. Essa cena é de partir o meu coração. Olha o texto. Como que esse homem vivia? Ele andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. A humanidade está assim. É uma metáfora para você. As pessoas, os jovens, nas escolas, estão assim. Os adolescentes estão assim. Os casais estão assim, ferindo-se. E viram a luz de Jesus. E ele viu a luz de Jesus, ele viu você. Aquele casal viu você. E falou: eu quero o que ele tem nesse casamento. Eu quero que essa pessoa tenha essa paz que ela tem. Quantos estão entendendo? Você está entendendo agora um pouco mais do que é estar num lugar alto e ter livre acesso? E por que Deus fala que você tem que estar num lugar alto e brilhar a luz dele diante dos homens? Porque você é a esperança no mundo. As pessoas vão olhar para você e vão ver quem Deus é. Vão se aproximar pela dor, mas se tornarão buscadores de Deus.
e amarão a Deus de todo o coração, de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo, e serão curadas, deixarão os lugares de morte, deixarão de andarem de dia e de noite vagueando sozinhas, abandonadas, ferindo-se. Quantos jovens cortam a si mesmos? Já ouviram isso, né? Que se ferem. Exatamente essa cena aqui. Andava de dia e de noite, em lugares de morte, nos montes ferindo-se com pedras. E aí Jesus libertou esse endemoniado. E aí o povo saiu para ver o que aconteceu. Por quê? Porque aquele endemoniado, que tinha uma legião de demônios, como que ele estava? Presta atenção e eu encerro. Ele estava assentado, diga assentado. Ou seja, ele já não estava mais andando de dia e de noite por tudo quanto é lugar. Não, ele estava assentado. Assentado significa que ele voltou a habitar como todos os seres humanos em casa. Ele estava assentado. Ele estava vestido. Não estava mais sujo nem nu. Já tinha cuidado da barba, o cabelo, tomado banho, estava vestido. E estava, olha, a terceira característica de quem encontra um lugar alto. Quem tem livre acesso, quem dá atenção a Deus, quem vive por Deus, quem tem obras na sua fé. Essa pessoa, ela estava perturbada, sem dormir de dia e de noite, e agora ela está assentada, vestida e em perfeito juízo. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos assenta, Ele nos dá uma casa, Ele nos dá uma família, Ele nos dá amigos, Ele nos dá líderes, pastores, Ele nos dá tudo aquilo que a gente perdeu. Quantos querem estar assentados na casa de Deus? A casa de Deus é o teu lugar onde você tem que estar assentado. Deus está assentando você aqui na igreja. Vem para a igreja, vem para o culto. Venha ouvir a voz de Deus, venha para a palavra de Deus. Esteja vestido. Vestes limpas, mais alvos do que a neve. E aqui o terceiro ponto, que é o que mais me chama a atenção. A pessoa que era muito louca, agora ela estava o quê? Em perfeito juízo, com domínio próprio. Deus quer te dar perfeito juízo. Um raciocínio, uma lógica, pensamento, reflexão, raciocínio perfeito. E eles viram aquele homem naquele jeito, falaram: nossa, o que aconteceu? E aí Jesus, para ir embora, essa pessoa que foi liberta, implorou: Jesus, deixa eu estar contigo, deixa eu te seguir. Eu quero viver contigo, por ti, para ti. Eu quero ser a tua sombra, Jesus. Eu quero. E aí Jesus então falou: olha, esse não é o momento para você. Agora eu quero que você volte e esteja na sua casa. E que você diga para todos o que Deus fez na sua vida. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que eram 10 cidades. Ele andou por 10 cidades, proclamando tudo que Jesus
lhe fizera. E todos se admiravam. Fique em pé no seu lugar. Existe uma unção nesse lugar. Existe uma unção aqui agora, descendo sobre a sua vida, fazendo você estar assentado, vestido em perfeito juízo, para proclamar as obras que Deus começou na sua vida e vai concluir. Receba essa palavra na tua casa, na tua família nessa noite. Diga para Deus: Senhor, eu recebo essa palavra.